Gente, então boa noite. A gente está no nosso terceiro encontro do Territórios Rurais e hoje a gente está com a engenheira agrônoma, desculpa, Miriam Nobre. Ela é uma das principais vozes quando a gente fala no ativismo e no feminismo na agroecologia. Ela integra a equipe técnica da SOF. Acho que ela vai falar mais um pouquinho, né? Se você quiser também se apresentar. Mas ela está aí com a gente hoje, vai dar uma aula ótima. E agradeço a presença hoje, apesar dos imprevistos, Miriam. Posso seguir aqui? Pode seguir. Tá bom. Gente, só um minutinho. A gente vai deixar as perguntas para o final. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, no final da fala da Miriam a gente pode conversar sobre. Beleza. Não, obrigada pelo fala ótima, já você me dá inspiração para esse dia que começou com a BR travada e os produtos das agricultoras não chegando aqui. É um bom jeito de recomeçar. Então, eu chamo Miriam, né? Eu me formei na Exalc em 1986 e desde 1993 eu trabalho aqui na SOF, na Sempre Viva Organização Feminista. E aí eu combinei com a Sofia de contar assim um pouquinho, ter uma ideia ampla, né? De pensar a reforma agrária a partir da construção da agroecologia e contar para vocês um pouco como esse tema se assentou aqui nessa ONG, que é uma ONG feminista que existe há muitos anos aqui, existe desde 1963. Como é que esse tema entrou aqui, como que a gente tem trabalhado mais perto das mulheres agricultoras e quilombolas da Rama, da Rede Agroecológica de Mulheres Agricultoras da Barra do Turbo, né? O que a gente tem aprendido com elas. E aí, como você falou do Paulo Moruzzi, eu me lembrei que a última, assim, depois eu já fui na Exalc umas quantas vezes, mas depois de muitos anos sem ter ido na escola, eu fui lá uma vez numa aula dele, lá para os anos 2007, 2008, por aí, porque eu tinha estado na organização de um fórum de soberania alimentar, um fórum Nileni, um fórum internacional, e agora eu estou acabando de voltar do terceiro fórum, então, dando tempo, eu também conto para vocês um pouco o que são essas discussões de soberania alimentar aí que estão acontecendo pelo mundo, já com esse meu viés enviesada desde o feminismo, né? Bem, então aqui na SOF, quando eu vim, aqui é uma organização que há muito tempo trabalha com a organização das mulheres populares, né? Então é uma organização que trabalha com essa ideia que agora a gente chama de interseccionalidade, né? Que é de articular a relação de gênero, né? Que é a construção social do que é ser feminino, do que é ser masculino, com classe e raça. Então, desde sempre a gente atua assim. E a gente, então, atuava muito no campo da saúde, na periferia aqui da cidade de São Paulo, né? Eu só fico aqui em São Paulo. Chama Sempre Viva Organização Feminista. E a gente atuava bastante assim com formação, com organização de mulheres populares. Quando eu vim trabalhar aqui em 1993, eu já tinha atuado aí no assentamento de Sumaré, né, que é pertinho de Piracicaba, tinha bastante relação com as pessoas de lá, então eu também fui tentando colocar essa discussão aqui, lá no começo, aí, meados dos anos 90. Nesse momento, então, tinha essa, dentro do feminismo, essa construção, né, dessa categoria de gênero, né, que essa ideia da gente... Em outros lugares já se falava de sexo social, que é a ideia de pensar o sexo não a partir do que a gente, de como a gente nasce, né, mas tem até uma frase clássica da Simone de Beauvoir, que a gente não nasce mulher, a gente se torna, que era um jeito de mostrar a construção social. Então, a expectativa que se tem na sociedade colocada para as mulheres, colocada para os homens,
como que se organiza a nossa vida, como é que isso tem a ver com uma forma de organizar o trabalho, com uma divisão sexual do trabalho, né, assim, entre uma expectativa de que os homens sejam os provedores da família, os responsáveis pela produção dos bens e mercadorias que são trocados no mercado, enquanto que as mulheres são as principais responsáveis pela produção dos trabalhadores, das trabalhadoras que produzem esses bens e mercadorias, né, são responsáveis pela reprodução social. Então, a gente começou a usar essa palavra gênero para lidar com isso, bem nessa época que eu cheguei aqui na SOF, e também era um período que, acho que vocês devem já ter conversado isso, né, que estava se organizando essa categoria agricultura familiar, né? Então, assim, nomeando, caracterizando o que é a agricultura familiar, né? Como é que ela... Depois a gente até tem uma lei que diz, né, que tem que a maior parte da força de trabalho tem que ser da família, tem um limite de módulos fiscais, a maior parte da renda tem que vir da produção interna na unidade de produção. Então, essa estava se caracterizando aí a agricultura familiar também, com muita luta, né? Lutas para ter acesso a crédito, para questionar o funcionamento como o crédito existia, né? Que foi aí a primeira política que foi criada de forma organizada foi o PRONAF, né? O Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, que naquele momento era crédito só. Obrigado, Léo. Então, a gente estava nesse momento, e aí a gente aqui na SOF, quando eu cheguei, a gente convenci, né, meus companheiros aqui, da gente fazer essa discussão, então, juntando as mulheres agricultoras, as mulheres trabalhadoras rurais, que eram de movimento de mulheres trabalhadoras rurais, que estavam tendo uma apropriação dessa categoria de gênero, com as mulheres do movimento sindical que estavam discutindo o tema da agricultura familiar, né? Naquele momento, aí, nos meados dos anos 90, a gente vinha de uma herança e de muita luta das mulheres agricultoras, das mulheres trabalhadoras rurais, para se reconhecerem, para reconhecer essa profissão de agricultora, né? Então, elas tiveram uma atuação muito grande na Constituinte, né, aí de 88, 89, assim, muito se afirmando como agricultora e construindo esse direito de ser segurada especial na Previdência Social. Então, as mulheres, elas inventaram um direito, porque que o sistema de seguridade social era muito baseado na figura do assalariado, né? Do assalariado formal. Então, elas reivindicaram a possibilidade de aceder ao auxílio maternidade, à aposentadoria, né? E com uma condição de segurado especial, porque era não necessariamente vinculada à contribuição que você tira da nota fiscal de uma agricultora, mas pelo próprio reconhecimento da profissão de agricultora, né? Que se dava naquele momento, já estava começando a se criar essa declaração de aptidão ao PRONAF, né? Que era, vamos dizer assim, o documento de identidade da agricultura familiar, que veio dar no que hoje a gente chama, né, do cadastro da agricultura familiar. Mas as mulheres, apesar delas, né, muito contribuírem, né, para a produção no sítio e tal, a produção, o trabalho delas era muito visto como ajuda, né? Você perguntava, você trabalha na roça? Eu ajudo, né? E, inclusive, tem um texto bem bacana, assim, que é dessa época, que é de uma pesquisadora lá de Santa Catarina, da Maria Inês Paulilo, que chama O Peso do Trabalho Leve, porque ela vai olhar como essa divisão sexual do trabalho acontece no campo, porque nessa divisão não é só uma questão de dizer que tem determinados trabalhos que são considerados de homem e outros trabalhos que são considerados de mulher, mas junto com isso tem uma hierarquia, né? Os trabalhos realizados pelos homens são considerados mais valorizados, são mais importantes, vamos dizer assim. Parece que isso é o trabalho que sustenta a casa, enquanto que todo o trabalho realizado pelas mulheres no redor da casa é invisível, né? E é pequeno. Então, quando você pergunta, inclusive, para as mulheres, não, mas você vende? Você, não, eu tenho minhas miudezas, né? Tipo, fica na ponta da feira. Era sempre uma coisa considerada muito secundária, né? E aí, então, a gente juntou essas mulheres todas, né? Fizemos um processo de
conversar, de construir conhecimento juntas. A gente fez uma primeira oficina, daí a gente tirou de fazer oficinas em diferentes regiões do Brasil, no Sul, no Centro-Oeste, no Maranhão e tal, tentando recolher mais informações, entender isso. E aí, no final, a gente fez um seminário, acabamos fazendo uma publicação da SOF que chama Gênero e Agricultura Familiar, que eu acredito que saiu em 1996, há quase 30 anos atrás. Ano que vem a gente vai ter que fazer uma festa de comemoração, porque essa publicação, esse caderninho, ele fez bastante sucesso na época, porque a gente chegou numa constatação de uma coisa que agora pode parecer óbvia, mas na época não era, que era questionar essa ideia de família como uma entidade sem contradições internas, assim, né, que tivesse um interesse único comum. E porque a gente, na verdade, o que aparecia como um interesse da agricultura familiar, muitas vezes expressava o trabalho, os interesses, as vontades do pai, né, da família, do homem da família, do pai. Mas que nessa família também tinham as mulheres, também tinham os jovens, que às vezes tinham outras vontades, outros desejos, outra contribuição para esse processo que ficava todo muito invisível. E esse negócio é curioso, porque faz tantos anos isso, né? Mas acho que faz uns... Hoje eu não sei se foi antes da pandemia, depois da pandemia, mas eu fui no encontro da Rede Ecovida. A Rede Ecovida é uma rede de organizações agroecológicas aqui do sul do Brasil. E essa ideia toda da agricultura familiar, ela tem uma matriz bastante sulina, né? E aí eu estava lá nesse encontro, elas tinha tido uma situação de violência, na verdade, tinha tido uma agressão de um integrante dessa rede contra sua companheira, então foi um alerta, né, de que eles precisavam lidar com a situação de desigualdade das mulheres, até chegar no ponto de uma violência física. E aí, então, eles fizeram lá um momento das mulheres falando e tal, e foi muito interessante, assim, né, porque eram mulheres jovens, estavam falando, mulheres negras, para uma plateia muito masculina e branca, mas eu ficava reparando, né, como as pessoas estavam ali reagindo ao que a gente falava, e eu percebia, assim, como que eram assuntos que tocavam muito também os jovens, né, os homens jovens, assim. Aí eu falei assim, nossa, realmente aqui o patriarca ainda está muito instalado. Então, essa ideia de uma família, de questionar essa ideia de família, né, como uma família patriarcal e como é que ela se organiza, foi a contribuição que a gente deu ali naquele momento. E aí, para a gente conseguir, de fato, escutar as mulheres, reconhecer as contribuições delas, da importância da auto-organização das mulheres como tal. Nesse processo aí, a gente conheceu várias mulheres que trabalhavam em ONGs, né, que estavam começando a chegar nas ONGs. As agrônomas, as técnicas estavam começando a entrar nas ONGs que naquele tempo chamava de programas de tecnologias alternativas, que era, assim, a agroecologia, mas naquele momento a gente ainda não tinha consensuado a utilização desse tema. E essas organizações, algumas delas tinham apoio da cooperação internacional, e a cooperação internacional também tinha uma demanda de que as organizações lidassem com esses assuntos. Então, elas, de uma rede aqui de organizações aqui do Sudeste, desse programa de tecnologias alternativas, chamaram a gente da SOF para fazer um processo de reflexão sobre isso. E aí, nesse processo, assim, também teve um momento que eu achei muito emblemático, assim, para mim, que a gente foi num encontro e tinham muitos homens, né, técnicos das organizações, porque tinha uma mulher que era, né, da cooperação internacional que estava, né, não era porque o assunto era gênero, era porque tinha essa mulher da organização que os apoiava. Então, a gente estava lá com um grupo que tinha homens técnicos, mulheres técnicas, mulheres do setor administrativo, que eram basicamente mulheres na época, e agricultores e agricultoras, né?
E aí a gente propôs uma discussão lá, que eu não me lembro mais qual era a pergunta, mas a gente dividiu em grupos, assim, os homens técnicos, as mulheres técnicas e da equipe administrativa, as mulheres agricultoras e os homens agricultores. E, bom, as mulheres agricultoras, as mais rápidas de entender tudo aquilo e de propor coisas, assim, elas realmente estavam numa movida, assim, de muita organização das mulheres, muita contribuição aí na ampliação dos direitos e tal, se bem que com menos correspondência no que era, vamos dizer assim, o setor de produção, né, dos movimentos. Tinha pouca mulher no setor de produção naquela época, mostrando uma certa divisão sexual do trabalho da militância, né? As mulheres se ocupando dos assuntos aí da saúde, da educação, da seguridade social e os homens mais do campo da produção. Mas elas estavam super afim, assim, estavam no maior ritmo. E aí a gente fez a discussão lá, daí quando voltou, assim, a gente entendeu, assim, que não tinha como lidar com esses assuntos de gênero sem a gente também fazer processos de reflexão sobre a nossa própria vida, sobre as nossas organizações e tal. E aí eu me lembro de um agricultor que, quando ele viu, né, o jeito como os técnicos, os homens técnicos, que coincidentemente eram os poderosos, né, das organizações, como eles falavam, como eles tratavam o assunto, aí o agricultor falou, nossa, então eu entendi, esse negócio de gênero é para a mulher dos outros, né? Quer dizer, é uma relação de poder que se organiza na sociedade como um todo e que não tem como você colocar em questão, discutir e falar de desigualdades, de privilégios, sem a gente lidar e pensar com isso na nossa própria organização, na nossa casa, né? na nossa comunidade, na nossa família, né? E aí a gente foi assim nesse processo de, vamos dizer assim, de olhar, de ter essas categorias que um pouco organizavam o nosso olhar sobre a sociedade, né, como são as relações sociais de gênero e agricultura familiar, para afirmar projetos políticos de transformação, assim, para enfrentar as desigualdades que a gente via com uma afirmação política. Então, isso passando pelo feminismo, né, nessa ideia de a construção de um sujeito coletivo de mulheres, né, mulheres, inclusive, que escolhem, desejam ser mulheres, e junto com uma forma diferente de fazer agricultura, que aproxima a agricultura dos ciclos e dos processos da natureza, que é a agroecologia. Então, de juntar o feminismo com a agroecologia. E de como que essas coisas são indissociáveis, assim. Então, eu lembro que a primeira vez que a gente fez um encontro, né, desse Encontro Nacional de Agroecologia, veio a gente organizar a Articulação Nacional de Agroecologia, a gente falava muito da violência contra as mulheres como uma coisa inaceitável dentro do que são os valores e a ética do movimento agroecológico. A gente tinha até uma chamada que a gente falava não matem as formigas nem maltratem as mulheres. Assim, a gente colocar essa ideia do respeito assim, em todas, né, em todas as relações. E aí a gente, dentro dessa articulação nacional de agroecologia, assim, já vindo desses processos anteriores que eu estava contando para vocês, a gente, com a auto-organização das mulheres e essa articulação entre mulheres da equipe técnica, equipe administrativa e agricultoras, né, que a gente já, junto com a Articulação Nacional de Agroecologia, a gente já nasceu um grupo de trabalho de mulheres da agroecologia, da Articulação Nacional de Agroecologia, a gente foi fazendo processos de formação e de conversa, né, formação nossa, formação conjunta com as agricultoras e vendo assim coisas de como acontecia assim, por exemplo, essa ideia de assim de, por exemplo, unidades demonstrativas da agroecologia que eram reconhecidas pelo nome do marido, senhor fulano, e a esposa, assim, que era uma invisibilidade do trabalho das mulheres. Então, as companheiras contam que uma vez elas estavam visitando uma agrofloresta
E aí o senhor apresentando tudo e tal, e a companheira dele em silêncio do lado. E aí, a uma certa altura, uma companheira nossa perguntou para ela assim, bom, e se a senhora fosse fazer essa agrofloresta, a senhora faria alguma coisa diferente, né? Aí a mulher falou, eu já fiz, né? Porque a agrofloresta que ele implantou ficou perdida e tudo, eu refiz tudo, isso aqui fui eu que fiz e tal. E aí ficou muito evidente para a gente que se a gente não tivesse essa ação afirmativa de perguntar para as mulheres, de abrir espaço para as mulheres falarem, contarem, a gente ia perder muito, assim, muito inclusive do que o funcionamento agroecológico de uma unidade de produção, a diversidade que tem ali, a contribuição que tem ali e tal. E a gente foi vendo isso assim em muitas coisas, assim, essa coisa da invisibilidade, assim, por exemplo, em 2008, assim, duas companheiras nossas, a Rosângela até estudou nessa aula também, elas fizeram um estudo sobre o programa de aquisição de alimentos e elas viram que as mulheres vendiam muito para o programa de aquisição de alimentos porque esse programa tinha uma possibilidade de acolher a produção das mulheres, que comprava em menores quantidades, que comprava produtos transformados e tal. Mas elas vendiam usando o CPF dos maridos. E aí, então, teve toda uma orientação de política, de ação afirmativa, para que as mulheres fossem visíveis, né, e elas vendessem diretamente, assim, com, por exemplo, pontuação maior para a presença de mulheres nas associações e outros caminhos. E aí, então, a gente, nessa coisa de estar conversando com as mulheres, construindo política junto com elas, construindo instrumentos de reflexão sobre a unidade de produção junto com elas, e também construindo política pública, a gente construiu, aí já no governo Lula, uma ATER, né, uma assistência técnica, extensão rural, que se aproximava da nossa ideia de construção conjunta do conhecimento agroecológico. E aí, inclusive, uma até específica para as mulheres, naquela época. E aí, então, a gente, da SOF, acabou entrando nessa chamada pública e a gente executou uma política de ATER aí, de 2015 a 2017, concentrada no Vale do Ribeira, que é uma região aqui, né, no sul de São Paulo, que ainda tem bastante mata atlântica, justamente porque tem comunidades tradicionais, quilombolas, Guarani-Mbiá, que moram lá, né? Então, porque tem comunidades tradicionais, tem muita floresta e elas produzem alimento ali na floresta. Aí depois, quando a política acabou porque teve o golpe, né, que destituiu a Dilma, extinguiu o MDA e tal, e a gente estava numa situação assim, porque a gente estava trabalhando com elas há um ano, mais ou menos, assim, construindo relações de confiança. E eu lembro que uma vez eu estava lá no Quilombo, lá na Barra do Turvo, não tinha nem tomado café ainda de manhã, estava se olhando a neblina subir. Aí a Dona Isaíra, que é uma senhora lá, matriarca lá do Quilombo, me perguntou assim, ô Miriam, esse negócio de vocês aí é trabalho ou é compromisso? Aí eu falei, nossa, Zaira, já deixa eu tomar um café primeiro. Mas, assim, é compromisso, né? Você não começa a trabalhar com as agricultoras, movimenta a vida delas e, o projeto acabou, vou embora. Aí a gente começou a se virar, né? Procurar pelos lados, né? Assim, em relações que a gente tem com o feminismo internacional, e a gente conseguiu o apoio de um coletivo feminista suíço, né, que chama Espaço Fama Internacional, que é Espaço Internacional das Mulheres, e que deu um apoio para a gente ficou atuando com elas, continuamos atuando, né? E aí, nesse processo, concentrada mais na Barra do Turvo, que era onde a gente atuava com mais mulheres. E aí, como resultado desse trabalho, a gente acabou contribuindo elas tanto para a criação de grupos nos quilombos, nos bairros, né, de agricultura familiar lá, para elas se constituírem como uma rede, que elas se nomearam a Rede Agroecológica de Mulheres Agricultoras. Com essa rede, nossa, a gente aprende um monte de coisa, assim, sabe? Eu escolhi umas coisas aqui para compartilhar com vocês, mas eu podia ficar falando horas.
Mas eu tenho que descarregar as comidas delas. Bom, a primeira coisa é que quando a gente chegou lá para fazer a terra, né, principalmente os quilombolas, elas falaram para a gente assim, olha, você não venha querer ensinar a gente a produzir, sabe? O que se vocês querem que a gente responda vocês querem ajudar a gente a lidar com algum desafio, o desafio que a gente tem é comercializar. Porque mesmo que, inclusive, as associações de quilombo vendam para o PAA, né, para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA ele tem um limite por família, que acho que agora deve estar em R$ 15.000, que é pouco, né? Então tem e lá tem muita produção, tem essa vontade de comercializar. E aí, então, o que a gente fez, né? Vocês estão vendo que as minhas soluções, né, as nossas soluções aqui, é sempre contar com os amigos, as amigas, né? Quem tem um amigo tem tudo, aí é na linguagem do samba. A gente falou, não, a gente começou a procurar gente aqui em São Paulo de coletivos de compra, né, de consumo, né, porque a gente chamava consumo responsável, agora a gente chama de consumo militante, para construir um jeito de comprar delas. E aí a gente começou em 2016, né, está quase fazendo 10 anos aí, e aí o que a gente se baseia, assim, é na ideia de que não é falar para elas produzirem o que as pessoas da cidade acham que querem comer, mas é a gente, na cidade, aprender ou reaprender a comer o que elas já produzem. Porque elas moram lá no meio da Mata Atlântica, no meio daquelas lombas, né, de um relevo super alto, de floresta, elas têm produtos que coevoluíram entre a comunidade e aquela natureza ali. Então, elas produzem muitos tubérculos, taiobas e coisas que a gente esqueceu de comer aqui na cidade, né? Então, da gente voltar a comer isso. E a gente também montar uma logística de registro dos produtos e de distribuição que acolha a diversidade da produção das mulheres. Porque muitas vezes a gente vê que nessas coisas de comercialização, a unidade é a caixa, né? Você quer conversar com vocês, tem uma caixa, tem que ter várias caixas, né? A unidade é 25 caixas de caixa agrícola. E a gente começou, assim, com saquinhos, né? Porque, inclusive, para elas, assim, a comercialização cria uma dinâmica de funcionamento que é combinada com o trabalho conjunto do mutirão, né? De trabalhar juntas e tal, que mantém muitas mulheres que estavam isoladas, às vezes em situação de violência, fazendo parte do grupo. Então, elas falam, bom, se ela, justamente porque está mal, está vivendo uma situação de violência, não está conseguindo produzir, só tem ali uma torceira de erva cidreira, de capim cidreira, é capim cidreira que ela vai mandar. Então, vai ter dois molinhos de capim cidreira e vai, entendeu? Então, a gente organizou aqui um processo com os coletivos, né, aqui na Grande São Paulo, para acolher essa diversidade, para dar conta disso, tanto numa coisa meio louca de planilhas, como também nessa logística dos produtos virem para cá. Então, acho que essa coisa que a gente aprendeu muito com elas, desse lance da diversidade, né? Que elas, bom, como a maioria das mulheres, às vezes elas têm a possibilidade de lidar com pedaços muito pequenos de terra, né? O quintal mesmo. Na verdade, a gente até viu essa coisa de quando a gente começou a fazer com elas um negócio que a gente chamou de etnomapeamento, com os nomes nas coisas, mas essa coisa de pedir para as mulheres desenharem a sua unidade de produção, onde é que estão as mulheres, os homens, assim, trabalhando ou se responsabilizando, e como são os passos. E é muito louco, assim, como você olha para esses mapas e você vê um retrato da família, assim, sabe? Então, no caso de arranjos familiares de muitas mulheres, né? Você vê assim, aquele estilo de produção do quintal quase na unidade toda. Assim. Quando é uma família de um jeito mais patriarcal de funcionamento, você vê as mulheres com a possibilidade de decidir por pedaços pequenos de terra, né, o quintal, mas esse quintal com um fluxo de relação com o resto da unidade de produção muito grande, assim, tipo,
pegando semente da mata, né, da área da APA, né, da APP, né, para ali, dali vendendo, dali vindo para cá, assim, então essa coisa de lidar com uma diversidade grande e um manejo de muitas idas e vindas dentro da unidade de produção e ali no entorno, né? Então, tem uma quilombola, Vanilda, que é maravilhosa, assim, ela mandou uma vez um vídeo no grupo de WhatsApp, espero que eu tenha guardado, que ela estava lá, assim, tipo, carpindo, né, o quintal dela, daí ela fala assim que ela planta tudo misturado, porque ela fala, quando eu planto tudo misturado, porque quando eu vou carpir, eu estou colhendo comida. Não, pouco menos de um salário mínimo. Então ela está falando que bom, primeiro que elas vão experimentando, observando, elas vão tendo um conhecimento assim de arquitetura das plantas, né, de sistema radicular, né, do sistema das folhas, como é de uma, qual que vai bem do lado da outra para ocupar aquele espaço pequeno e tal, que também é um jeito né, de não precisar ficar carpindo, né? Mas também lá, assim, tipo planta espontânea, a gente fala, gente, porque não é braquiária. Planta espontânea é beldroega, é comida mesmo, porque elas têm um manejo da fertilidade do solo assim muito intenso. Então elas estão sempre colocando matéria orgânica e aí aquele solo assim, né, que você pega assim que é bonito, né, de ver, cheiroso. E aí, assim, não é só lá, né? Porque tem, não sei se vocês conhecem a Irene Cardoso, né? Que é uma professora de solos lá da Federal de Viçosa, e ela orientou um trabalho, assim, de um aluno que foi olhando para o solo, né? Vendo a estrutura de tudo de solo de quintais de mulheres lá na região de Viçosa e associando com a terra preta, né? A terra preta de índio, esse solo construído, né? Pelas populações indígenas. Então, nessa coisa da diversidade, do manejo da fertilidade, mas também do olhar que elas têm assim sobre o território, que eu acho interessante, assim que primeiro que principalmente no quilombo, né, elas não delimitam assim nessa coisa da propriedade privada, né? Elas têm delimitações de espaço de cultivo, mas que tem a ver com o caminho das águas, assim, né? Então elas explicam lá, não, essa grota eu que planto, aquela grota é minha irmã, assim. Então tem um olhar que é muito mais de movimento, né, sobre o território, assim. E aí isso tem tensões, assim, porque quando a gente foi andar com elas para ver no processo legal de reconhecimento do território quilombola, o que eram os limites, assim, quando elas viram que a nascente, a nascente de dois rios, assim, que delimita para elas o que é o quilombo, estava de fora do território do quilombo, né? Muito possivelmente porque julgaram que a comunidade não, que tipo a nascente era uma coisa muito importante para dentro da comunidade, teria que estar na área de parque. Elas ficaram super tristes, assim, inclusive por saber que elas dão muito mais conta de cuidar do território do que aquele parque, aquela unidade de conservação, que para não ser invadida para extraírem madeira ilegalmente, teria que ter muito mais controle e mesmo legalmente tem um monte de prospecção minerária dentro do parque, né? Mas outra coisa que eu ia falar, que o que me impressiona nelas assim, é o jeito como elas olham para o território, inclusive para a mata, e elas têm uma visão de conjunto e uma visão singular também. Assim, tipo, elas olham para aquele conjunto e inter-relação, mas para cada árvore. E eu acho isso interessante, assim, porque às vezes, por exemplo, até nessa coisa do manejo agroflorestal, que lá, né, na Barra do Tudo é um lugar que tem uma experiência grande nisso, você tem técnico que olha assim, para a planta como fornecedora de matéria. Assim, não olha para a árvore como uma árvore. Né? Isso aqui é uma árvore que cresce rápido, uma jaqueira cresce rápido, eu vou picar tudo para ter cobertura aqui e tal, né? E elas não, elas ficam chateadas quando você vai lá, você plantou uma jaqueira e você pica a jaqueira toda. E eu achei curioso porque tem um sítio lá que é muito referência, né, de
de agrofloresta, que ele faz esses manejos assim desses, né? Que chega com o facão louco lá, picando tudo. E aí depois, pela iniciativa da companheira dele, eles começaram a ter uma fonte de recursos, né? De poder vender a jaca processada, sabe? Esse negócio de carne de jaca, né? Só que aí eles não tinham jaca, eles tinham picado todas as jaqueiras. Eles tinham que comprar a jaca da quilombola, que fazia o manejo errado, né? De não querer cortar as jaqueiras. Então, isso porque eu vejo assim quando elas quando vão fazer os manejos lá, como elas ficam assim olhando para cada muda, para cada pé. Eu acho que eu já falei muito. Eu vou só falar a última coisa assim dessa coisa do aprendizado com elas, assim que aí assim, até eu fico pensando, né, o que a gente está fazendo aqui? Elas sabem tanto. Mas que eu acho que tem coisas que estão acontecendo, assim, de desequilíbrios climáticos, ecológicos, assim, que, infelizmente, muito do conhecimento que elas têm não dá conta desse momento, e a gente é chamada a pensar juntas e entender juntas o que está acontecendo, né? Então, uma das coisas que elas já falaram para a gente, assim, bom, além dessa coisa de bom, lá tem uma questão com, assim, sempre tem água, mas reduziu a quantidade de água, mas isso tem até mais a ver com um projeto de introdução de búfalos lá, né? É muito búfalo demais, assim, e sem dar conta de cercar as nascentes, os búfalos pisoteando tudo e tal. Mas o que elas falaram também é de como elas têm um conhecimento, assim, entre sintonizar o ritmo do plantio, o tempo do plantio e da colheita com o tempo de floração na mata, para que os bichos tenham comida na mata e não venham comer a produção delas. Que da hora. O que já é um luxo, né, gente? Assim, fazer agroecologia cercada de mata é muito mais fácil do que você fazer agroecologia cercada de monocultura, né? Porque é isso, né? Os bichos não são trouxa, vão ficar comendo soja transgênica, não, vão comer tudo a produção agroecológica boa, né? Mas lá não, então elas tentam esse equilíbrio, mas elas não estão conseguindo muito. Então, tipo um arroz, né, que elas cultivam lá, elas ficam assim, nossa, mas eu vou plantar o arroz e os passarinhos vão vir, vão comer tudo. Elas ficam com esse sentimento ambíguo. Elas acham, às vezes, né, que os animais são sócios ingratos, mas às vezes também elas reconhecem, assim, né? Ah, essa palmeira aqui foi o passarinho que plantou e tal. Então tem essa coisa que, vamos dizer assim, está num momento de um certo estranhamento, assim, de reconhecer que, nossa, porque se os macacos vêm aqui comer, porque, coitados, estão com muita fome, né? Mas também eu estou plantando para os coati, sabe? É uma coisa, assim, que a gente precisa ainda seguir construindo e pensando. E, por fim, de verdade, acho que elas também, nossa, fazem a gente pensar muito sobre os tempos, e a gente que trabalha muito com economia feminista, tempo é o assunto, né, que a gente pensa muito, e o jeito como elas organizam os tempos é muito interessante, assim, por não ter essa separação, né, entre o tempo do trabalho, o tempo do estudo, o tempo do lazer, né, porque elas estão nesse processo de trabalhar e refletir, pensar, e tipo, você começa a passear com elas, você acha que está trabalhando, quando você está convencida que está trabalhando, você chega no final, não, olha, eu vim aqui porque esse lugar é lindo. Então, essa coisa de não separar, né, o usufruir da vida e o viver. Mas nessa coisa entre gerações, assim, a gente tem desafios grandes, assim, né, porque muitos desses conhecimentos, assim, inclusive lá, né, tem a coisa de fazer roça de coivara, de manejar o fogo, sabendo dos ventos e tudo isso, muitos desses conhecimentos estão nas pessoas mais velhas e as gerações mais novas, assim, mais distantes, né, dessa coisa do trabalho na agricultura, que a gente está tentando, né, aproximar, reaproximar e tal, mas ainda são desafios aí que a gente tem. E pronto, parei aqui porque eu falei pra caramba, você nem me falou quanto tempo que era, mas eu falei um montão aí, acho que eu vou parar agora. Não, foi ótimo. A gente pode abrir para perguntas agora. Se alguém quiser abrir o chat,
escrever, eu posso ler, ou se abrir o microfone também. Fiquem à vontade. Eu tenho uma Muito pergunta. interessante sua fala, Miriam. Gostei muito. Muito obrigada novamente. O João Pedro quer falar, pode falar. Com licença, boa noite. Me chamo João Pedro. Muito obrigado aí por compartilhar com a gente as experiências. Achei muito interessante, muito incrível assim, tudo que você falou. Muito aprendizado. E eu fiquei com uma pulga assim atrás da orelha. Na real, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a experiência que você estava comentando lá na Barra, das mulheres exercerem esse papel de saúde nas famílias, de controle da saúde e, consequentemente, da alimentação, que você comentou. E eu gostaria de saber, assim, qual a relação, a associação, né, dessa relação das famílias com o fato da gente tentar mudar como a cidade se alimenta. Essa comunidade que produz os alimentos, como é que ela faz essa conexão com a cidade? Teve algum conjunto assim, alguma atividade e quais são os desafios assim para enfrentar isso? Obrigado. Como se faz, Sofia? Eu vou falando ou você quer ouvir mais gente? Depois eu junto? Não, pode ir falando, pode ir respondendo mesmo. Tá. Então, a gente, como eu estava falando no início, né, para lidar com esse assunto da comercialização, a gente precisava criar conexões aqui na cidade. E aí a gente pensou em criar conexões na cidade, pensando as pessoas aqui como aliadas dessa luta, né, de conhecer o território, de criar vínculo com elas e tal. Então, a gente identificou grupos de consumo que já existiam aqui na cidade de São Paulo, na época, né? Na época existia um grupo aqui na USP, que era o Comer Ativamente, que nem existe mais, e o CRU, que é o Coletivo Rural Urbano, que tem dois núcleos. Tem um núcleo na Universidade Federal do ABC e tem um núcleo na Associação do Movimento de Moradia de Diadema. E aí juntamos eles e juntamos também quem estava a fim de criar processos. Assim, aqui na SOF a gente criou um coletivo, a gente foi também acolhendo, assim, então, por exemplo, o Instituto Federal São Paulo, aqui de São Miguel, de um bairro aqui de São Miguel, a gente também juntou eles foram formando um grupo lá. E aí esses coletivos, então, cada um tem um jeito de funcionamento. Alguns, por exemplo, o grupo aqui da SOF, a gente tem um site, posso até compartilhar com vocês, um aplicativo, na verdade, que a gente... Não, é um site. Que a gente disponibiliza alguns produtos e as pessoas pedem. Tem outros, como lá no Monte Camel, que é uma associação, elas fazem uma feira, então elas pedem os produtos e fazem uma feira. Cada um tem um jeito. Mas a gente se junta todo mundo numa rede e a gente nomeou essa rede de Esparrama, porque é uma rede que funciona para esparramar os produtos da rama, né? E aí, então, a gente se reveza nessa coisa da gestão dos pedidos para as agricultoras, porque são 11 grupos de agricultoras lá que fazem a oferta do que elas têm a cada mês, e são 10 grupos aqui. E aí, então, a gente disponibiliza a planilha, os grupos pedem, né, o que querem, e o grupo que está responsável pela compra dá uma reorganizada para tentar equilibrar um pouco os valores que vão para cada grupo de agricultoras lá. E a gente e aí vem o caminhão para cá e a gente faz o que a gente chama do mutirão, de descarregar o caminhão, separar as coisas e tal. A gente até tem um filme, depois eu posso compartilhar o link aqui, que chama Vida em Mutirão, que fala do mutirão delas lá e do mutirão nosso aqui para fazer essa coisa acontecer. E aí a gente tem uma coisa muito importante, que é, pelo menos uma vez por ano, a gente vai para lá, né? No feriado de Corpus Christi, a gente vai para lá e aí a gente
faz uma coisa de vivência na Casa das Agricultoras, né? Porque a gente não tem essa coisa da certificação formal, né? De orgânico, então é a gente indo lá, vendo como é que é, trabalhando junto. Nessa ida lá, a gente vê um pouco o que são as demandas delas, assim, sabe? Do tipo, uma vez queria fazer um banheiro seco numa área de roça, outra queria levantar a leira de composto. Então, a gente identifica um pouco o que são as demandas que elas têm, né? E a gente se divide um pouco dando conta disso. E aí, depois, a gente se junta, todo mundo, faz uma festa junina e faz uma assembleia para reajustar os preços, para avaliar o que tem de não muito bom no funcionamento nosso, que precisa melhorar e tal. Legal. E a comunicação, coisas assim. E aí a gente começou aí também estabelecendo relação com os SESCs. Então, lá em Registro, que é uma cidade que fica no meio do caminho entre Barra do Turvo e São Paulo, tinha um grupo lá, e aí esse grupo fez uma relação com o SESC de lá, que recebe, então tem o local para as compras chegarem, mas também faz rodas de conversa, e aí elas fazem dentro da rama um rodízio para todas irem, né, participar dessas rodas de conversa. E eu achei bem legal, porque daí a ideia foi assim, vamos propor temas para a roda de conversa, temas que as mulheres querem falar, né, que elas gostam de falar, porque daí não tem essa coisa de, eu não posso ir porque eu não sei falar. Você não sabe falar, não sabe falar da sua roça, não sabe falar. Então, elas sempre tem alguma coisa que elas sabem falar, então a gente faz as rodas de conversa a partir do que elas estão a fim de conversar, de falar e tal. E aí, esse lance aí do SESC, lá em Registro, a gente acabou meio... Está acontecendo com outros SESCs aqui em São Paulo também, Interlagos, o 14 Bis, para a gente fazer coisas assim, que a gente tenha feira, tenha roda de conversa, e é um jeito assim também, sei lá, delas ficarem mais conhecidas, de circular e tal, né? Então também vocês têm um SESC em Piracicaba, também é legal para assim, para vocês sintonizarem com eles também, né? Porque é um negócio interessante, assim, porque vai de tudo. No SESC, assim, aí você também tem que treinar os argumentos e os convencimentos, né? Mas aí, então, é isso, assim, que as pessoas, assim, além de, né, pensarem o que elas comem, pensar sobre essa coisa de como é que se organiza a sua vida, né? Porque, assim, você passa a ter sua vida um pouco organizada de outra maneira, assim, tipo, hoje, se vier mandioca, pode ser tarde que for, mas eu vou ter que descascar a mandioca, vou ter que lidar com ela, vou ter que pôr na água que seja, né? Então, eu não vou poder largar a mandioca lá, porque a gente via as coisas mais loucas, assim, as pessoas ligavam para a gente, a mandioca apodreceu, está podre. Eu falei, mas como a mandioca da semana passada? Tipo, depois a mandioca na geladeira, achou que ela ia estar viva uma semana depois. Assim, a gente foi dando conta, assim, da desconexão, da alienação das pessoas em relação à comida, né? Outra coisa também, assim, o açúcar, elas fazem um açúcar mascavo delicioso. O açúcar vem com outra cor. Caraca, bicho, a cana é outra, né? O ponto que deu ali é outro, assim. Então, a gente foi sim, percebendo essa coisa também da vontade das pessoas pela homogeneidade, né? Assim, a insegurança que cria se o açúcar tem outra cor. Bom, então acho que a partir desse lance da comida, a gente vai pensando sobre essas coisas, assim, né? Sobre a saúde, inclusive, né? Assim, o que a gente come, o tempo que a gente dedica para comer, para preparar o alimento, como é que é isso, como é que faz e tal. É bem bom, viu, gente? Assim, acho que a comida é um ponto de muita conexão, assim. Levantaram a mão também, se quiser fazer a pergunta. Oi, eu queria perguntar, tipo, o que você falou agora, eu acho que já responde parte dessa pergunta, que você falou um pouco sobre a organização, de como vocês fazem para distribuir esses produtos, mas eu queria entender se essas agricultoras conseguem ter a saída dos produtos dela
delas de uma maneira que seja sustentável e suficiente para elas conseguirem sustentar a família, porque eu imagino também que todo esse movimento seja bom e voltado para poder reverter esse papel do patriarcado de o homem sustentar. E aí, se elas conseguem ter a saída suficiente para elas sustentarem a família. Ó, se você for perguntar para elas vão falar que querem vender mais. Então, assim, eu acho que muitas coisas aconteceram, né? Porque é um recurso, é mais ou menos, tem uma certa estabilidade, né? Assim, a gente acaba por ter essa relação de confiança e também a gente está sempre envolvendo gente nova, porque esse processo todo que eu estou contando para vocês é uma militância que dá trabalho, né? Você tem que estar todo mês lá, assim, você tem que conseguir gente que durante o dia está lá descarregando caixa, não é simples, né? Não é fácil. Então a gente está sempre envolvendo mais gente, mas a gente, o que a gente já viu assim? Que, por exemplo, os produtos transformados e o feijão dão uma renda boa, assim. Uma das coisas que elas vendem muito e que, na verdade, até ajuda a gente a garantir a logística de fazer sentido, porque o caminhão que vem é um caminhão da prefeitura. Então, inclusive, para justificar o caminhão da prefeitura e tal, o que elas vendem muito é chips, né? Chips de banana, de mandioca, de inhame. Só que dá um trabalho esse negócio, esses chips, assim, né? Então, assim, se a gente for fazer, sabe aquelas coisas que a gente faz na economia solidária, né? De ver o custo do trabalho, não sei o quê, assim, você fica um pouco em crise. Mas aí o que foi a conclusão que a gente tirou disso? Assim, é que essa conta ela não pode ser feita produto a produto. A gente tem que pensar em coisas mais de conjunto do que elas fazem. Porque, de repente, faz o chip que movimenta esse dinheiro e que usa uma coisa para outra coisa. Assim. Bom, a gente ainda não fez isso, tá? Se vocês, inclusive, quiserem fazer. Como é que você pensa um cálculo que não é por produto, que é um cálculo que tem a ver com uma circulação do dinheiro ali, e que aí a remuneração do trabalho vem pelo conjunto. Eu estou falando isso porque eu tenho duas agricultoras maravilhosas em que a gente perdeu para virar design de sobrancelha e cabeleireira. Dizem que elas são ótimas cabeleireiras. Eu acredito que as meninas fazem tudo perfeitamente. Mas uma delas fazia um biscoitinho maravilhoso e a gente foi fazer com ela conta lá, essas contas aí que a gente faz nesses cálculos de viabilidade econômica e, putz, ela viu que ela ganhava muito pouco fazendo aqueles biscoitinhos, que ela fazendo 3 sobrancelhas, ela ganhava o que ela passava o dia fazendo os biscoitinhos. Agora, eu, sinceramente, acho que o biscoitinho tem muito mais sentido na reprodução social do que a sobrancelha, mas... então, não sei, são desafios aí que a gente tem para pensar. Outra coisa que a gente percebeu, assim, muito, ovo. Nossa, sempre tinha demanda de ovo, a gente não dava conta. Aí essa coisa de combinar, né, a política pública com essa TER que a gente fez agora, a gente teve as mulheres que estavam no CadÚnico tiveram acesso a um fomento rural, R$4.000. Muitas investiram em galinheiro, melhoraram os galinheiros. Aí tudo bem, eu né, fiquei em crise aqui, mas pelo amor de Deus, as mulheres vão comprar poedeira, vai acabar com as raças das galinhas nativas, meu Deus. Aí as meninas que trabalham aqui comigo ficam, que isso, Miriam, a galinha não nasce caipira, ela torna-se. Aí elas foram vendo assim de como que as galinhas foram cruzando com as caipiras, como é que o manejo que elas iam fazendo não era de ficar dando ração nem milho transgênico, mas da galinha ciscar, da galinha, né, comer droga e outras coisas, assim. Então, e aí a gente vai tendo uma oferta de ovo que responde como o povo come ovo, né, na cidade. Mas, assim, tudo isso é na relação de confiança, né? Não tem carimbo do coisa e tal. E aí isso melhorou bastante a renda delas. Então, assim, ainda precisa muito mais, claro. Mas, assim, elas já conseguem essa coisa de ter a sua grana própria, né?
para fazer as coisas. Elas têm um fundo também, porque para lidar com, sobretudo, situações de emergência de saúde, né? Então, elas foram com essa coisa do SESC pagar a roda de conversa, elas fizeram um combinado lá entre elas de ter uma diária para a pessoa que vai e o restante fica para um fundo que elas vão lidando, assim. Então, assim, essa coisa da autonomia financeira, né, também vem combinada de vários jeitos. Irado, bem. Ah, entendi. Eu também tinha uma outra dúvida, porque você falou sobre essa relação que elas fizeram com o SESC, e aí, recentemente, eu descobri sobre aquele projeto do SESC, que é o SESC Mesa Brasil, e aí eu queria entender se a relação que elas têm tem a ver com esse projeto, ou se é mais sobre esse negócio de roda de conversa mesmo, e algo do tipo. Não é com Mesa Brasil, não. Em geral, dentro dos SESCs, tem gente que é responsável ou por coisa de educação ambiental, ou por coisa, né, da relação com a diversidade. Então, a gente procura sempre combinar essa coisa da feira com a roda de conversa, Ah, entendi. fazendo as duas Entendi a coisas feira. juntas, assim. E aí, porque tem esse sentido mesmo de educar comendo, né? Uhum. É bacana. Muito Mas, legal. assim, elas têm por exemplo, essas que vendem os chips, elas conseguem tirar aí Parece uns uma R$ 1.000 feira por do entrega, MC, né? Mas no também Sesc tem de a Jundiaí. despesa, Cara, né? foi Também, bizarro, assim. assim. Foi Então, muito faz legal. sentido para elas, Muito legal. porque é a mandioca, o Muita gente, inhame, a assim, banana sabe que delas. Se elas o Sesc, tivessem que comprar, ele traz muito esse aí contato com a cidade, né? já Então, não faz total seria sentido. meio inviável economicamente, E né? digando fazer uma feira, Então, tem a ver com uma organizar uma coisa de feira no Sesc. processamento dos produtos Seria que elas muito têm. legal. É Tem isso umas mesmo. coisas também, por exemplo, a farinha de milho. Elas têm uma farinha de milho que é Eles assim, estão atrás de jovens, sabe? cara, Mesmo que você vá pra lá por tem outra gosto de causa, cachoeira, eles assim, porque querem elas sequestrar pegam o jovem pro sexo. Eu milho, acho que super bom, toparia. Total. é milho crioulo, põe o milho para fermentar na cachoeira e põe no pilão lá como é que chama isso, gente? No monjolo, né? Que bate com a força da água e pega aquela massa, põe numa chapa, assim, e faz esse beiju, que é um negócio, assim, dos sonhos. Aquilo ali, você pode dizer, putz, isso aí, se você for fazer um cálculo econômico, que é inviável. Só que tem um lance, elas gostam de comer essa farinha. E é um lance que você tem que fazer um montão para, né, fazer um sentido. Inclusive, rola um mutirão aí de fazer essa farinha. Então, tipo, elas fazem para elas comerem, elas vendem um tanto. Então, também tem não dá muito para separar essa coisa do que é o econômico. É um econômico para além do monetário, né? Assim, que dá um sentido, que voltou a ter sentido. Elas voltaram a fazer essa farinha que estava quase se perdendo, porque eu estou fazendo para vender, mas eu também vou comer, assim, sabe? Então tem um outro jeito de pensar a economia também. Quer fazer? Acho que respondido. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Acho que o Léo quer perguntar. Olá, boa noite. Muito obrigado pela palestra, né? Foi muito importante assim, para a gente, com certeza. E eu fiquei com uma frase que você falou na cabeça, assim, né? Sobre os projetos de vida, né? A estratégia, né? Do pai da família e dos jovens, das mulheres, né? Então, serem diferentes, né? Essa, esse conflito, né? Que existe dentro das famílias no campo. E eu fiquei pensando, talvez você pudesse falar um pouco sobre a evasão dos jovens no campo, né? Você já falou um pouco sobre isso, né? Mas entender como que é capaz da gente contribuir para a manutenção da juventude, né? Que cada vez mais está saindo, né? Dos estabelecimentos rurais.
Nossa, essa aí é a pergunta do milhão. Mas, ó, nós já fizemos tanta coisa. Assim, o que a gente Bom. reparou, né, nesse tempo todo que a gente está lá, né? Que acho que tem uma coisa assim que elas acham normal, assim, que tem uma fase na vida que os jovens querem sair de casa, assim, e construir, assim. Elas até falam assim, é bom ir um pouco para a cidade, porque senão fica bobo aqui e tal. Mas, assim, elas vão para a cidade, vão, a maioria, em condições muito precárias, né? Assim, as meninas, às vezes, trabalhando... A melhor condição é trabalhando no telemarketing, mas é trabalhando de empregada doméstica, às vezes, inclusive, fica trabalhando como empregada doméstica não remunerada na casa de parente onde elas estão. Os meninos na construção civil, às vezes de entregador. A gente até tentou, uma época, fazer uma coisa de aproveitar os conhecimentos deles como entregador desses iFood, esses negócios, para pensar logística e tal. Mas então a gente entendeu isso, que tem esse tempo que eles vão mesmo, mas não quer dizer que eles percam o vínculo com o lugar, né? Eles voltam para a festa, voltam para a colheita e tal. A gente pensou uma época de... A gente perguntou muito, assim, na escola, se tinha uma coisa de formação, assim, que seria uma formação que fosse mais voltada para a área mesmo, para a profissão de agricultora, de agricultor, né? Porque a gente via que os cursos que tinha lá na prefeitura, que as meninas faziam, era tudo isso, de design de sobrancelha, unha de gel e não sei o quê. Então a gente pensou, bom, se tiver outras coisas e tal. Aí, imagina, a gente doida, a gente montou um curso técnico junto com o Instituto Federal, um curso em agroecologia subsequente e tal. Aí a gente, nossa, conseguimos só que uma agricultora lá da Barra fosse fazer. As outras, as meninas, as que a gente estava trabalhando com elas, que a gente tinha a maior expectativa que elas fizessem, elas tinha tudo ido trabalhar na cidade, assalariada, o curso era curso com pedagogia da alternância, né? Elas não tinham como faltar 2 meses do trabalho, assim, elas teriam que abrir mão, né, do trabalho remunerado, assim, e não rolou, assim. Foi louco porque esse curso, a gente sustentou ele numa loucura, assim, de anos Bolsonaro e tal. E aí, quando as pessoas que se formaram no curso, que eram agricultoras, assentados, quilombolas de outros lugares, tudo conseguiu trabalho, porque aí logo começou esse governo Lula agora, né? E, pô, gente formada em agroecologia é difícil. Então, uma pequena frustração nossa. A gente fez um curso na escola lá, conseguimos animar uma menina e um rapaz para ir fazer o curso técnico em agroecologia, técnica em agropecuária. Não sei, a gente acha que tem muito que construir essa coisa da valorização dessa profissão de agricultor, né? Que é muito desvalorizado, né? Assim, quando a gente fez esse curso técnico, a gente começou, assim, as meninas, os rapazes contando história de vida, assim, tudo muito de humilhação na escola, sabe? De as pessoas humilharem quem vinha do campo, assim, uma coisa muito dura. Então, não sei, a gente acha que essa coisa desses intercâmbios que a gente faz, né, que eles ficam... Acho engraçado, assim, o povo da cidade ter tanto interesse, né, em como eles vivem, em como eles são, em valorizar, assim. Acho que tem que, sei lá, pensar coisas por aí. E tem essa outra vertente aí, que é o que as meninas estão conversando na sala ali do lado, que é essa coisa de pensar jeitos de diminuir a dureza do trabalho na agricultura, né? Duas coisas. Uma coisa é você conseguir ter renda, né? Como a Juliana tinha perguntado antes, e a outra coisa é que não seja um trabalho tão penoso, né? Porque muitas das agricultoras que a gente trabalha têm problemas de saúde, né? De coluna, é puxado, né? Então elas não pensam os filhos fazendo isso. Então a gente tem que pensar, né? Tanto em manejos, né? Que demandem ter que ficar carpindo menos,
e também essa coisa, bom, existem máquinas, é tudo uma questão aí que a gente está conversando. Assim. Existem máquinas, que máquinas são essas? São máquinas que a gente sabe montar e desmontar, que a gente se apropria delas, né? São coisas que a gente está pensando. Uma das coisas que os jovens super se envolveram, mais os meninos, foi que a gente instalou lá redes a rede Mesh, né? Que é a rede de comunicação interna, né? Então, aí depois a gente instalou um ponto de internet e esse ponto de internet distribuído numa rede de comunicação interna. Então, e esse lance foi feito assim com o povo, né, desse mundo aí, das redes comunitárias e construindo junto, e aí teve um interesse grande, assim. Não sei, a gente tem que continuar, é muita pressão, assim, sobre os jovens, eu acho, assim, muita coisa que o rural, assim, muito estigma sobre o rural, assim, de que é uma coisa ruim, é uma coisa para quem não deu certo. Então, a gente mostrar toda a inteligência, né, a gente valorizar toda a inteligência que tem nesse ser agricultora, né, estamos tentando aí. Mas, essa coisa da farinha de milho, que é maravilhosa, a gente ainda não conseguiu nenhuma jovem que tope fazer, assim. É um negócio, é muito, assim, você passa a massa da farinha, assim, numa chapa quente, realmente um negócio, você pensa, caraca, não sei, não sei, aí vocês elas ficam me sacaneando, só porque você gosta de comer, você quer que a gente faça? Eu não sei, gente, sinceramente, isso é coisa para vocês continuarem pensando e pensar junto com elas e eles, né? Das idades de vocês, assim, para... Uma coisa que eu acho, assim, é que se a gente, né, tivesse a possibilidade de experimentar fazer agricultura sem necessariamente você ter que, pelos vínculos familiares, ter acesso à terra, né? Porque às vezes é isso também, a gente fala para ela, pô, mas de repente seu filho, sua filha não quer ser agricultora, mas pode ter uma outra jovem que queira vir aqui trabalhar um tempo e tal. Isso aí, a gente tem que pensar, eu acho, em fluxo desse conhecimento circular, né, entre gerações. Mas elas voltam, passa um tempo, elas voltam. Obrigada pelas respostas. Já é 8h15, talvez a gente tenha tempo para mais uma, mas se quiser finalizar também, acho que... Dá tempo de mais uma, porque elas não chegaram aqui ainda, estou até perguntar aqui. Uai! Caramba, as bichinhas coitadas, gente. Tudo lá. E, gente, reforçando, a gente enviou um link nas mensagens da chamada para o certificado. Então, quem tiver interesse no certificado, só responder as perguntinhas do link, é bem rapidinho. Vocês têm alguma pergunta, gente, para fazer? E só me conta uma coisa, então. Então, vocês já começaram a fazer o negócio das cestas ou vocês estão pensando em fazer? Então, a gente já deu os primeiros passos. A gente já fez um campo lá no Milton Santos, que a gente, em 4 lotes, a gente conversou com os produtores que fazem parte da rede das cestas. A gente tirou umas fotos. E a ideia é mais dar continuidade mesmo, porque esse projeto já existe, mas é isso, né? Fica 1 hora de distância o assentamento daqui, então às vezes fazer uma entrega para tão pouca gente assim não compense para eles. Então a ideia realmente é arrecadar mais pessoas, criar uma rede de consumo mais frequente, assim, mais contínua, para eles conseguirem ter essa estabilidade também, né?
que é importante para eles. Então, a ideia é mais dar uma continuidade do que criar do zero. Criar do zero realmente não vai acontecer, porque já existe o projeto. Inclusive, as pessoas, né, participantes, se ainda não sabe, a Rede Guandu da Exalc, o grupo, eles fazem essa mediação das cestas, então é eles que entregam lá na Exalc. É só pesquisar no Instagram, assim, já aparece já o perfil deles, quando eles abrem as cestas para entrega. Quem se interessar, uma ótima oportunidade para fortalecer aí esse projeto, que é muito, muito bonito. O João ergueu a mão, se ele quiser falar alguma coisa. Eu queria acrescentar, agora que a Miriam perguntou dos nossos projetos, eu também sou membro do Grupo Terra. E eu fiquei muito feliz de ter feito aquela pergunta para você, porque eu já até deixei anotado aqui e a gente deu uma conversada aqui, uma pirada, nessa ideia de fazer uma associação com o Sesc e com essa rede. Porque eu já fui em Jundiaí, tem um Sesc muito bacana que rolou uma feira de troca de sementes. Então o Sesc convidou vários assentados assim, e foi muito interessante que é um núcleo, um espaço, né, que consegue acolher muita gente da cidade, o Sesc. Então é um ponto para fazer essa conexão com o meio rural, né? Então eu queria mais comentar isso, que a gente anotou essa ideia, agradecer também mais uma vez, eu não consegui agradecer no final da sua resposta. E era mais isso, Sofia, que eu queria acrescentar. Obrigado novamente. Beleza. Vocês sabem que o povo gosta de festa, né? Assim, vocês também fizeram uma festa de cozinhar com os produtos que tem, porque essa coisa de cozinhar junto, né? Assim, recuperar essa coisa. Então, aqui, por exemplo, esses carás, esses inhames, as pessoas não sabem como fazer isso, né? A gente faz umas coisas de juntar para cozinhar, para testar receita junto, para isso. Interessante, muito Adorei ela. interessante. É muito A Bruna bom. levantou a Eu mão. sabia Quiser fazer com isso falar? também. Não é nenhuma pergunta em si, é mais um convite. Nossa, ela é Eu ótima. acho que os alunos aqui sabem que eu faço parte da Juventude Travessia, uma juventude ecossocialista e tal. E a gente está pautando basicamente a desterceirização do RUCAS. E a gente está com um projeto de fazer um rucaço, que seria distribuição de marmita vegana e orgânica e agroecológica aqui da região. E assim, a gente precisa muito de ajuda porque a gente não tem dinheiro para poder bancar isso. A gente faria pelo mesmo preço do Lucas. Só que da vez que a gente fez isso, a gente tomou um puta prejuízo. Só que a gente tem esse projeto e a gente está procurando grupos assim para ajudar e para poder até fazer uma propaganda de vocês mesmo para estar ali. E foi um lugar que a gente conseguiu bastante visibilidade, saiu nos jornais da cidade, isso. E rolou conversa com os alunos também. Então, se vocês quiserem, a gente precisa. Hoje a gente escolheu tipo uma caixa Sabe que Tanto para você quanto para o grupo, tá? Não, eu fiquei pensando aqui porque há pouco tempo aí atrás teve uma inauguração de uma exposição aí num museu da escola, né? Com uma exposição de cartazes e cartões do Lin Xiaomin. E o Lin, aí a gente estava lembrando isso, que quando teve um momento, eu não teria que recuperar a história corretamente. Assim, quando eu entrei na escola, o Lucas já estava institucionalizado pela USP, mas teve um momento que
acho que estava sem funcionar o restaurante e os estudantes, através do CALC, começaram a fazer o restaurante funcionar, né? Tanto que chama RUCALC, né? Restaurante Universitário do CALC. E aí o Lin era a pessoa que fazia feijoada com... quando eu escutava assim, né? Mas parece que foi uma vez só, mas tinha feijoada com caipirinha, tinha yakisoba, mas foi uma vez. Mas eles começaram a tudo a lembrar de história. Lembra que nós limpamos tudo, tinha um pé de galinha congelado há séculos, mumificado. Então, acho que, de repente, também uma coisa que podia ser legal, assim, também, nessas memórias aí, resgatar esses momentos de luta por uma alimentação boa no restaurante, porque me disseram que tá horrível, né? E Caralho, por uma tem alimentação boa que vai ser agroecológica, que Tinha aqui na sendo Exalc, sabia? No meu administrada primeiro coletivamente pelos estudantes, a chance de ser tem boa lá? é Eu muito pensei que tinha maior. tirado. Eu Então, coletei acho fruto que uma vez. vocês podem pensar nisso e Cara, é muito se legal o fruto. vocês fizerem aí alguma coisa, algum jeito, e se vocês fizerem algum jeito um pouco mais institucional, faz uma mídia. cheirada ali. Aí a Sofia pode me mandar, eu coloco nesse grupo de amigos aí, com certeza várias pessoas vão apelar para essa história. Você pega o Lembra fruto quando verde, vocês você corta ele fizeram e vai ser uma restaurante seiva. funcionar, agora Se tem você gente queimar a também seiva na tentando hora, já fazer dá a o mesma efeito do ópio. coisa. Eu acho E é tipo a droga, uma das drogas mais perigosas naturais. Assim, até comentando, a gente Nóia do caralho. a gente tem Nóia do caralho, velho. contato com um deputado federal e tal, a gente judicializou Ele é nóia, esse ele é nóia. negócio Não do fala, velho. Lucas, Ele é nóia. tá indo eu acho que pro STF, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza mesmo. Mas como é uma legislação estadual, tanto que quase todos os restaurantes são terceirizados, exceto alguns da Unesp, se não me engano, é uma luta bem, bem ingrata, mas a gente está tentando. E a gente realmente precisa de uma ajuda, porque, assim, são comidas que pra gente, como estudante, é caro, né? E não tem como pedir ajuda para mandato, essas coisas assim, porque fica difícil, né? Eu Mas procurei. é uma forma da gente estar conversando com com o próprio estudante da universidade ali, É que, falando tipo, assim, o cara, Rio de Janeiro, ele teve uma tá história ruim, muito forte com ópio, tá ligado? também A precisamos gente teve um melhorar. período de Cracolândia no Rio de Janeiro, que Na era com época ópio. de vocês tinha E aí, tipo, o Rio de coisa Janeiro tava vegana, infestado de essas chineses na comidas Lapa, assim. veganas, essas coisas Eles assim, usavam não muito tinha. ópio. Me saiu um papo que já teve um tempo atrás. Mas, assim, Mas isso, desde que tipo, sei lá, terceirizou, já teve o de 1800, sete cerco, 1700. Não, achei que você já tinha bebido teve isso. também não. Do jeito que ele falou. comida Não, mofada, Pensei que você andasse na já rua e tivesse teve mentido purê isso. estragado, Louco de óculos. já teve um monte É que é de a história, coisa, né, assim. da Então, universidade. e fora toda a questão de quando muda a empresa, que daí fica meses sem. E isso é uma coisa que a gente tem que conversar como grupo da Exalc também, né? E participar do GT Lucas e tal, que é o grupo que pauta isso. Mas é isso, fica o convite para vocês. Bom, beleza, gente. Eu vou também deixar um convite aí especial para as meninas. A gente vai fazer uma atividade aqui em São Paulo no dia 16 e 17, mentira, 17 e 18 de outubro, na Câmara Municipal. No dia 17, inclusive, a gente vai fazer um banquete feminista. Se vocês tiverem a fim de vir participar da produção desse banquete, para entender como é que rola aí a cozinha e tal, aí a Sofia me avisa e eu coloco em contato aqui com as meninas que estão na organização desse negócio. E eu fiquei te ouvindo, fiquei lembrando de uma música antiga aí que as agricultoras cantam, que é... Como é que é? Essa luta não é fácil, mas vai ter que acontecer. As mulheres organizadas têm que chegar ao poder. Então, assim, minha filha, toda luta é uma luta.
Mas é isso que anima a gente, né? E agora, sinto muito, mas eu Não, vou tá ótimo, tá ótimo. Muito Ela é isso? obrigada, Miriam, foi ótimo. Quem que é essa Luísa? Sério, vamos nos mantendo contato, Será? né? Quem sabe próximas oportunidades de nos reencontrarmos, porque foi incrível. Muito Eu nem obrigada. falei para vocês do Neleni, mas fica para uma outra vez. Acho que a gente vai. Bom, Peraí, a gente tá acabando agora. quando a gente vai fazer uma conversa sobre isso lá na UFBC, daí eu te aviso, Sofia, de repente vocês. Claro, se por somam. favor. Tá bom? Por favor. Obrigada. Então, beleza, gente. Obrigada aí. E lembrem-se que quando a gente tem grupo de consumo, pode acontecer isso às 8h30 da noite, descarregando caixa para ficar na sexta. Tchau, gente. Até mais.